Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Em João, no capítulo 8, versículo 33, está escrito as palavras de Jesus. Conhecereis a verdade, ele falou para os discípulos, e a verdade vos libertará. Essa palavra vem a calhar no momento atual, porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas querem dar outro conceito para a verdade, né? Então as pessoas que são mais voltadas para que são voltada para o evolucionismo, né? As pessoas evolucionistas, as pessoas que não são muito criacionistas, elas acreditam que as coisas se modificam com o tempo, que todas as coisas, inclusive os animais, que até surgem novos animais não existentes, que até surgem novas plantas não existentes durante a criação. Então essas pessoas elas acreditam que a vida se modifica a todo momento, que muitas coisas têm ali uma metamorfose, muitas coisas passam por mudanças. Quando a palavra de Deus diz que as coisas, que o que ele criou, já criou, e ficou tudo acabado em 6 dias, né, a obra. Então as coisas não mudam para Deus e nem muda a sua palavra. Sua palavra não passará, né? Passará céus e terra, mas sua palavra não passará, ele fala, né, Jesus. Mas para algumas pessoas, além de querer modificar a palavra de Deus, querer tornar a palavra de Deus mais agradável, mais suave, talvez que diga aquilo que os ouvidos querem ouvir, né, para atrair as pessoas, e muitas vezes só para enganar, porque não vai curar. Se você distorcer a palavra, ela pode ser boa aos seus ouvidos, mas ela não é o remédio, não é o metiolato que vem para curar a ferida. Ele não vai arder, mas ele não vai curar. Porque ele disse que no mundo tereis aflições. Falou também em João 16, 32, que vocês vão ter aflições, tribulações, problemas pelo caminho, vão ser perseguidos, e a perseguição a gente está vendo aí. A Bíblia é proibida em muitos países, muitos líderes poderosos, eles estabelecem lei que proíbe as pessoas de pregarem, né? Prendem. A perseguição ela é física, prendendo pessoas, ela também é ideológica. Ela pode chegar para uma escola, ela pode chegar através da mídia, do cinema, do filme. As ideias vão passando e transformando a palavra de Deus. A palavra que não muda, mas eles modificam, né? Dá outro conceito, modificam e tentam passar isso para as pessoas para destruir. Isso é a perseguição do inimigo de Deus. Mas aquele que vai dar ouvido apenas à palavra de Deus, ele diz que conhecereis a verdade. Vocês que der ouvido, né, que parar para me ouvir, né? Esse que estou batendo na porta, aquele que parar, que vier abrir, eu entrarei e serei com ele. E aí aquele que busca realmente com sinceridade a palavra de Deus, ele não será enganado, ele tem que vigiar. Deus pediu, e aí ele não será enganado e ele conhecerá a verdade. E a verdade é essa que diz que no mundo tereis aflições, mas ele mesmo diz que eu venci o mundo. Então vai vir um novo mundo, céus e terra passarão, um novo céu, novo mundo, novas criaturas, nova forma de vida, que ele veio dar o exemplo aqui quando viveu aqui na terra. Então qual é a verdade? A verdade é essa: Deus tinha as criaturas lá no céu. Vamos fazer um resumo. Deus, as criaturas eram os anjos lá nos céus. Tinha anjos que faziam tudo obediente a Deus, faziam tudo do agrado do Criador lá nos céus. E esses anjos, tinha anjos poderosos com tarefas. Deus dava tarefa para eles e eles executavam essas tarefas. Mas um dia um desses anjos se rebelou contra Deus e quis tomar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus e quis ser contra Deus. E de lá para cá, Deus foi tentando convencer ele, mas ele não parou por aí. Ele foi cada vez aumentando mais essa vontade que ele mesmo criou para ele. Então ele se transformou. Ele era uma criatura de Deus, mas ele
se fez o inimigo de Deus a partir do momento que ele quis tomar o lugar de Deus. E aí chegou um momento que Deus expulsou ele do céu, porque ele pregou para outros anjos lá e ele conseguiu convencer um terço dos anjos. Então, de todos os anjos que tem no céu, em 3 partes, uma parte foi com ele, né? Foi com esse inimigo de Deus. E as outras 2 partes ficaram com Deus lá no céu. Então, 2/3 ficaram com Deus no céu, 2/3 dos anjos apenas. Mais da metade. 60%. E aí, Deus também criou aqui os humanos aqui na Terra. Esse inimigo não queria que a humanidade desse certo, que esse plano de Deus de criar os humanos. E aí ele foi expulso e veio aqui para a Terra para tentar e para matar, roubar e destruir aqui a criação de Deus, que é os humanos aqui na Terra. Então ele vem para isso. Ele veio e com os anjos dele e com a influência dele para entrar através das pessoas. E ele conseguiu convencer logo de cara o primeiro casal de humanos. Então esse casal de humanos, ele se corrompeu porque ele tinha que ouvir apenas a palavra de Deus, apenas a verdade. E ele passou a ouvir outra verdade, né? Deus falou que se fizer apenas o que eu estou dizendo, você vai se dar bem, vai ser feliz. E Deus vinha conversar com esse casal no jardim todos os dias para dar as instruções, para cuidar deles. Mas esse casal deu ouvido ao inimigo de Deus, que foi expulso e caiu aqui na terra. Então, de lá para cá, as pessoas que nasceram, os filhos desse casal, nasceram com essa tendência, nasceram também corrompidos com essa... Deus colocou uma proteção, né? Apenas bastava eles cumpriam uma lei que Deus falou: não coma do fruto daquela árvore. Deus estabeleceu uma lei: se comer, vocês morrerão. E o primeiro casal comeu e ficou doente, ficou morrendo, perdeu a proteção que ele tinha contra o mal. E aí os filhos dele, de lá para cá, nascem também sem essa proteção contra o mal. E aí a gente se corrompe, a gente cede, porque esse inimigo de Deus, ele vem às vezes com ofertas atrativas, com coisas que parecem bonitinhas e engana todo mundo. Assim como ele enganou um terço dos anjos dos céus. Então ele é bem inteligente, ele engana também aqui os humanos. E aí de lá para cá ele vem destruindo a raça humana, né, de todas as formas, fazendo com que os próprios humanos se acabem entre si através de guerra, através de muitas formas de destruição. Humanos destruindo o próprio humano. Então, é a vontade dele, do inimigo de Deus, porque ele não quer que dê certo essa obra de Deus. Mas aí Deus bolou um plano de salvação e de lá para cá Deus vem mandando os profetas para fortalecer essa sua palavra, para que a gente seja recuperado, para que a criação seja recuperada. Então veio os profetas, Abraão, pessoas que ouviam a Deus, ouviam a voz de Deus e conversavam com Deus e tentavam, né? Noé, né? Também de lá para cá, então Jacó, José, Moisés, pessoas que colocam em prática a palavra de Deus. E aí Deus enviou o seu próprio filho para uma missão final, que ele veio para morrer e junto com ele morrer essa tendência de se corromper. E aí a gente não consegue sozinho, os humanos, se livrar dessa tendência da corrupção. Mas se a gente tiver fé, a gente vai perder essa tendência da corrupção. A gente vai perder esse mal da morte se a gente abraçar e seguir esse caminho, esse plano junto com Deus, né? Que é ter fé que essa missão de Jesus, que foi enviado aqui para morrer aqui na Terra, é uma missão que vai exterminar de vez, expulsar esse inimigo de Deus junto com sua obra, junto com sua vontade, que é de matar, roubar e destruir. E aí os humanos vão se livrar e ter a proteção para sempre. E aí esse Jesus vai governar aqui a Terra a partir de então. E tudo vai ficar bem para os humanos que vão ficar por aqui. E a gente não mais vai ter
essa tendência da morte, essa tendência de se corromper, essa tendência dessa fraqueza, porque novamente a gente vai ter a proteção que vem da vontade de Deus. E aí Jesus já veio e pregou para que a gente ficasse fazendo algumas coisas aqui, seguindo o caminho estreito que ele deixou, a sua palavra que não distorce. E ele foi para junto do Pai preparar os lugares, construir essa obra. Ele está trabalhando lá, fazendo a parte dele, e a gente tem que fazer a nossa aqui como cristão, mostrando que está junto com ele, pregando, com o nosso comportamento, ajudando a construir, né, sendo servo, ajudando a construir esse reino que se estabelecerá quando ele voltar uma segunda vez aqui para a Terra. Então ele vai voltar, e a partir de quando ele voltar, ele vai expulsar esse mal que foi expulso do céu, esses anjos e esse inimigo maior de Deus, vai ser expulso também na terra. Assim como ele não vai mais entrar lá no céu, ele também não vai entrar aqui na terra. Deus não vai dar mais essa permissão, porque Deus tem o poder de fazer tudo isso. Ele está dando a permissão apenas para provar que o governo desse inimigo, que é a forma, a palavra que esse inimigo quer passar para nós, é uma palavra falsa, que promessas que ele fala que a gente vai ter uma vida boa se a gente seguir aquilo, mas não segue, a gente vai se destruir, né, cada vez mais se a gente seguir seguir o comportamento dele, seguir a palavra dele, seguir as orientações que ele passa, né, para os humanos. A orientação que a gente que a gente pode ter uma vida boa, com abundância e prosperidade, é a orientação que vem de Deus e que não muda nunca. E não essa que fica mudando a todo momento. Não essa verdade que vai mudando a todo momento. A verdade que não passa, a verdade que é a palavra de Deus que não passa, é a mesma desde o primeiro casal, e é a mesma quando estavam os profetas, quando Jesus veio aqui para a terra a primeira vez, e quando ele voltar, será essa mesma verdade, essa mesma palavra. Não muda nunca. Então as coisas não mudam, né? As coisas de Deus, elas não mudam. Então Jesus veio aqui para a terra e falou que haveria um sinal. A gente teria que observar, porque iria chegar um momento em que iria acontecer alguns sinais que iria nos fazer perceber que estava perto da sua volta. Ele disse: quando estiver perto de chegar aos fins dos tempos, para eu chegar, para expulsar esse mal da terra e deixar vocês livres e seguros, vai acontecer alguns sinais. E muitos desses sinais já estão acontecendo. Então já está próximo dele voltar novamente para restabelecer o reino dos céus aqui na terra. E assim como Deus começou governando a terra lá com o primeiro casal, ele vai continuar governando agora através do Rei Jesus Cristo, quando ele voltar a segunda volta. E as pessoas vão ter paz. Nenhum residente aqui da terra dirá: estou doente. As pessoas construirão casa e elas mesmas habitarão, então não vai sofrer sem ter aonde morar. As pessoas, Deus capacita, então cada um vai conseguir construir. Eu não sei como Deus faz isso, mas ele faz. Então as pessoas plantarão e elas mesmas se alimentarão, elas não precisarão vender e nem pedir a outras, nem ficar com fome, porque haverá comida bastante. Não haverá sobrando para uns e faltando para outros. Então o reino dos céus é perfeito, né? É um governo perfeito que vai ser estabelecido. E aí o inimigo de Deus, sabendo que já está chegando o final do tempo dele, ele fica furioso, correndo atrás das pessoas, né? Ele fica como um leão rugindo, buscando a quem devorar, para roubar, matar e destruir. E ele faz isso através da influência das pessoas. Ele pode entrar como influência na mente de um poderoso, um líder. Pode ser um líder religioso, pode ser um líder de algum país, aí, de algum império. E esse líder pode fazer grandes coisas para destruir a humanidade. Então, ou também pode fazer as pessoas ir se destruindo umas às outras, de todas as formas. Aí até lá ele está tentando fazer isso. Então a gente tem que vigiar e procurar todo dia se alimentar dessa palavra de Deus, que é a verdadeira, que não muda. E a gente estar forte, né? E se livrar desse inimigo. Então basta a gente
ouvir a palavra de Deus, que Ele vai nos proteger e vai nos livrar desse inimigo. Já está tudo planejado, já tem programação, né, feita por Deus para tudo acontecer. Basta a gente ter fé e procurar fazer a vontade de Deus, procurar demonstrar que a gente está desse lado verdadeiro, né, da verdadeira verdade, que a gente está buscando conhecer a verdade, que a gente está todo dia se alimentando da palavra de Deus, para saber o que Ele quer de cada um de nós, para saber o que agrada a Ele, né? E para a gente não se perder, porque as pessoas que for destruída com esse inimigo ficará para sempre no sofrimento junto com ele, porque ele engana, às vezes ele dá coisinhas boas, ele engana com coisas atrativas para conquistar as pessoas, e aí depois ele mostra a verdadeira face dele. Então ele sempre vem antes, ele tenta imitar tudo que Deus faz e ele faz antes para conquistar as pessoas, porque se ele não conquistar, ele não terá mais chance, porque Deus vem depois para salvar as suas pessoas, né, os humanos. E aí Deus, ele deixou com nós as instruções, ele deixou o livre-arbítrio para que a gente faça o que a gente quiser da nossa vida, só que ele também dá as instruções, porque ele sabe, se a gente seguir essas instruções do caminho estreito, da sua palavra verdadeira, a verdade, se a gente seguir, a gente terá um resultado bem melhor no final de tudo, e aí a gente será feliz para sempre. Então, conhecereis a verdade vos libertará. É isso, é conhecer a palavra de Deus verdadeira, e não aquela que o inimigo de Deus tenta de todas as formas modificar, né, a todo momento. Então, está lá em João 8:33. Conhecereis a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê que Ele é a verdade, quem crê que a palavra de Deus é a verdade, Ele é o verbo de Deus que se fez carne, fez homem, veio morar aqui na terra. Quem crê nessas coisas, que Ele já veio e vai vir de novo, ele está crendo nessa verdade, que só existe essa verdade, né? Só existe salvação para nós através dessa verdade, através desse plano, que já está tudo pronto. Então quem seguir procurando estar do lado dessa verdade, terá a solução para todos os seus problemas. Quem quiser algo bom, às vezes, para aliviar o momento ali, mesmo sabendo que está indo contra essa verdade, ele sabe que depois ele vai ter as consequências ruins. Então, é melhor viver agora, mesmo que vivendo sobre tribulações, que vivendo com aflições, como Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencer o mundo, muitas vezes, não é tipo um relâmpago de uma vez, é por etapas. Então, vencer o mundo, quando ele voltar aqui, expulsar o mal, que é aniquilar toda a iniquidade, toda a maldade, expulsar o inimigo de Deus, expulsar a influência do inimigo de Deus da terra, aí sim que está concluído, aí sim que ele venceu o mundo. Mas ele já sabe que isso vai acontecer, mas que a gente tem que ficar esse tempo aqui ainda, até que ele volte. Então, a palavra de Deus, ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele disse para Adão. Quando ele diz hoje mesmo, é porque ele tem certeza que isso vai acontecer. E aí não importa se é hoje mesmo hoje, ou se é hoje daqui a um ano, ou daqui a 10.000 anos. Porque para Deus, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Então, para Deus, não importa muito o tempo, porque Ele pode dar uma vida com abundância, com prosperidade, e uma vida eterna, uma vida para sempre, uma vida duradoura, né? Cheia de coisas agradáveis. Deus tem para nós, Ele fala, coisas que os ouvidos humanos não ouviram, que os olhos não viram, e mente nenhuma alcançou, estão reservadas para aqueles que seguem a Deus, para aqueles que amam a Deus. E aí, tudo isso vem da sua palavra, vem dessa verdade que a gente tem que conhecer.
para conhecer basta a gente procurar, buscar, porque estar na palavra dele, está disponível ali na Bíblia, está disponível no que os profetas falaram, no que os evangelistas falaram, porque todas essas palavras vieram de Deus, vieram dessa verdade que nos libertará.